Ele enfrentou a fúria da natureza, o isolamento e o medo constante. Um labrador americano que desafiou as estatísticas após um furacão devastador para reencontrar o único amor que conhecia, sua dona. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, é o relato de uma conexão que conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando o furacão atingiu a costa leste dos Estados Unidos naquele setembro, ninguém esperava a destruição que viria a seguir. Ventos de mais de 240 km por hora varreram comunidades inteiras, transformando lares em escombros e separando famílias de forma brutal. Entre as incontáveis vítimas dessa tragédia natural estava uma mulher de 32 anos e seu companheiro inseparável, um labrador retriever de pelagem dourada chamado Max. A dona de Max vivia em uma pequena cidade costeira, conhecida por suas praias tranquilas e comunidade acolhedora. Ela havia adotado o cachorro 3 anos antes, quando ele ainda era um filhote abandonado em um abrigo local. Desde o primeiro dia, os dois desenvolveram um vínculo que ia além da simples relação entre humano e animal. Max a acompanhava em todas as suas rotinas, desde caminhadas matinais até noites tranquilas assistindo televisão no sofá. Quando as autoridades emitiram um alerta de evacuação obrigatória, a mulher teve apenas algumas horas para decidir o que levar. Em meio ao caos e ao pânico, ela preparou uma mala com documentos e alguns pertences essenciais. Max estava ao seu lado, como sempre, sem entender completamente a urgência no ar, mas sentindo a tensão de sua dona. Ela planejava levá-lo consigo naturalmente. Jamais consideraria deixá-lo para trás. Mas o destino tinha outros planos. No momento em que ela foi buscar a guia de Max para colocá-lo no carro, uma rajada violenta de vento arrancou a porta da frente de suas dobradiças. O barulho ensurdecedor assustou o animal, que saiu correndo em pânico pela abertura. A mulher gritou seu nome repetidamente, correndo atrás dele sob a chuva torrencial que já começava a cair. Mas Max, tomado pelo medo, desapareceu entre as ruas do bairro. Ela procurou por ele durante 40 minutos preciosos, gritando seu nome até ficar rouca, percorrendo quarteirões enquanto a tempestade se intensificava. Outros moradores em evacuação tentaram convencê-la a partir, alertando que sua vida estava em risco. Com o coração partido e lágrimas misturadas à chuva em seu rosto, ela foi forçada a tomar a decisão mais difícil de sua vida, deixar a área sem seu melhor amigo. Enquanto ela se afastava rumo ao abrigo de emergência no interior do estado, Max estava sozinho, desorientado e apavorado. O furacão atingiu a região com força total poucas horas depois. Árvores centenárias foram arrancadas pela raiz. Postes de energia caíram como palitos de fósforo. A água do mar invadiu as ruas, transformando a cidade em um labirinto de correntezas perigosas. Max passou a primeira noite abrigado sob os destroços de uma casa parcialmente destruída. O som do vento uivando e da chuva martelando os escombros era incessante. Ele tremia não apenas de frio, mas de um medo primitivo que seu instinto animal reconhecia como uma ameaça mortal. Não havia comida. Não havia água potável. E acima de tudo, não havia a presença reconfortante de sua dona. Nos dias que se seguiram, enquanto o furacão finalmente perdia força e se afastava, Max iniciou uma jornada de sobrevivência que testaria todos os seus limites. A cidade estava irreconhecível. Ruas que ele conhecia estavam submersas ou bloqueadas por destroços. O cheiro familiar de sua casa havia desaparecido, substituído pelo odor de água salgada, madeira molhada e destruição. O labrador precisou confiar em instintos que raramente havia usado durante seus anos de vida doméstica confortável. Ele encontrou água para beber em poças deixadas pela chuva, aprendendo rapidamente a distinguir as que estavam contaminadas com detritos das que eram relativamente limpas. Para se alimentar, ele vasculhou destroços em busca de restos de comida, competindo ocasionalmente com outros animais igualmente desesperados. Mas Max não estava apenas lutando para sobreviver. Algo mais poderoso o movia: o impulso de encontrar sua dona. Cães possuem uma capacidade extraordinária de navegação, uma combinação de memória espacial, reconhecimento de odores e um sexto sentido que a ciência ainda não compreende completamente. Max começou a vagar pela cidade destruída, seguindo uma rota que parecia guiada por algo além da lógica. Ele enfrentou perigos que teriam acabado com animais menos determinados. Cercas de arame farpado rasgaram sua pele. Vidros quebrados cortaram suas patas. Ele perdeu peso rapidamente, suas costelas começando a aparecer sob a pelagem dourada que ficava cada vez mais suja e emaranhada. Houve momentos em que ele simplesmente deitou no chão, exausto demais para continuar, com a respiração pesada e os olhos fechados. Mas sempre, depois de algum descanso, ele se levantava novamente.
Alguma força interior o impulsionava para frente. A memória do cheiro de sua dona, do som de sua voz, do toque de suas mãos acariciando sua cabeça. Esses fragmentos de amor e segurança eram a bússola que guiava seus passos trôpegos. Enquanto isso, a dona de Max vivia seu próprio tormento. No abrigo de evacuação, ela passava noites sem dormir, atormentada pela culpa e pela preocupação. Ela sabia que as chances de Max ter sobrevivido eram mínimas. Voluntários que retornaram à área relatavam cenas devastadoras, animais mortos, casas completamente destruídas, infraestrutura arrasada. A lógica dizia que ela deveria aceitar a perda e seguir em frente. Mas o coração dela se recusava a desistir. Assim que as autoridades permitiram o retorno limitado à área, ela foi uma das primeiras a voltar. Sua casa estava parcialmente destruída e inabitável, mas ela não se importava com a estrutura. Ela queria apenas uma coisa: encontrar Max. Ela passou dias percorrendo a vizinhança, chamando seu nome, mostrando fotos dele para outros sobreviventes e equipes de resgate. Ela contactou abrigos de animais em um raio de 100 quilômetros. Ela postou em grupos de redes sociais dedicados a reunir animais perdidos com seus donos. A resposta foi sempre a mesma: nenhuma pista, nenhum avistamento. 2 semanas se passaram. A esperança começava a se transformar em resignação dolorosa. Ela havia voltado à casa destruída pela 15ª vez, não mais esperando encontrá-lo, mas simplesmente incapaz de ficar longe do último lugar onde estiveram juntos. Foi durante o pôr do sol de uma quinta-feira que o milagre aconteceu. Ela estava sentada nos degraus da frente de sua casa danificada, olhando para a rua ainda coberta de detritos quando ouviu um som, um latido fraco, quase irreconhecível. Ela levantou a cabeça, o coração disparando. No fim da rua, cambaleando de exaustão, estava uma figura que ela reconheceu imediatamente apesar da magreza extrema e da pelagem suja. Max havia encontrado. Contra todas as probabilidades, navegando por uma paisagem transformada e irreconhecível, ele havia seguido algum instinto profundo que o trouxe de volta para ela. Ela correu em sua direção, gritando seu nome com uma mistura de alegria, descrença e alívio absoluto. Max reuniu suas últimas reservas de energia e correu ao encontro dela, seus passos desajeitados ganhando velocidade. Quando finalmente se encontraram, ele pulou em seus braços, lambendo seu rosto freneticamente enquanto ela o segurava com força, lágrimas escorrendo sem controle. Vizinhos que presenciaram a cena ficaram profundamente emocionados. Alguns começaram a filmar com seus telefones, capturando o momento em que o amor entre humano e animal triunfou sobre a natureza cruel. Esses vídeos rapidamente se espalharam pela internet, tocando milhões de pessoas ao redor do mundo que precisavam desesperadamente de uma história de esperança em meio a tanta destruição. Max foi imediatamente levado a um veterinário. Ele estava desidratado, desnutrido e coberto de ferimentos. Mas milagrosamente nada era fatal. Com cuidados adequados, alimentação e muito amor, ele começou a se recuperar. Em questão de semanas, sua pelagem dourada voltou a brilhar, seu peso retornou ao normal, e aquele olhar alegre característico dos labradores voltou aos seus olhos. A história de Max se tornou um símbolo de resiliência para a comunidade devastada pelo furacão. Ela provou que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor e a determinação podem prevalecer. A conexão entre Max e sua dona não era apenas sobre dependência ou rotina, era uma ligação profunda que transcendeu a catástrofe e a separação. Pesquisadores de comportamento animal estudaram casos como o de Max, tentando entender como cães conseguem navegar distâncias enormes e terrenos alterados para retornar aos seus lares. Algumas teorias sugerem que eles usam campos magnéticos da Terra. Outras apontam para um mapa olfativo extremamente sofisticado. Mas para aqueles que testemunharam a reunião entre Max e sua dona, a explicação era mais simples e mais profunda: amor puro e inabalável. Hoje Max vive feliz com sua dona em uma nova casa, reconstruída nos alicerces da antiga. Ele ainda a acompanha em caminhadas matinais, agora talvez apreciando cada momento juntos de uma forma que só quem enfrentou a perda pode entender. Sua história continua inspirando pessoas, lembrando a todos que a lealdade não é apenas uma característica dos cães, mas uma força poderosa capaz de superar até mesmo os desafios mais impossíveis da natureza. Se histórias de lealdade extrema como esta tocam o seu coração, já deixa o seu like agora mesmo. Aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E eu quero saber de você, qual parte dessa trajetória de sobrevivência mais te chocou? Escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou ler todos.